O Rio de Janeiro está em alerta para chuvas extremas. A Prefeitura decretou ponto facultativo, escolas não abriram e eventos foram cancelados. Fortes ventos atingiram a icônica praia de Ipanema nesta sexta-feira, enquanto o estado do Rio de Janeiro está em alerta para chuvas extremas, de acordo com as previsões meteorológicas. A cidade de Petrópolis, na região serrana, e a Baixada Fluminense são as áreas do estado com maiores riscos de alagamento provocados por temporais. Na capital, a prefeitura se preparou já na quinta-feira para chuvas, que não caíram com força. Mas, por precaução, as autoridades decretaram ponto facultativo, cancelaram eventos e shows e recomendaram que as escolas não abrissem. Também pediram que a população evitasse se deslocar pela cidade. O Rio enfrentou uma onda de calor com sensação térmica recorde nos últimos dias. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a aproximação e passagem de uma frente fria vão deixar o tempo instável na capital e a possibilidade de pancadas de chuva de moderada a muito forte, acompanhada de raios e rajadas de vento. A chuva pode passar de 200 milímetros em 24 horas, mais do que a média para todo o mês de março. E um carro com 2 pessoas caiu em um córrego durante as fortes chuvas que atingiram a cidade de Lins, que fica no interior de São Paulo. Um carro caiu em um córrego em Lins durante uma chuva intensa que atingiu a região centro-oeste paulista na noite desta quinta-feira. 2 pessoas que estavam no veículo e um morador que tentou ajudar foram socorridos pelas equipes de resgate. O veículo com 2 pessoas caiu no córrego Barbosinha, perto da rodoviária da cidade durante a chuva. Segundo a Defesa Civil, o registro na cidade foi de 75 milímetros. Antes de os bombeiros chegarem, um morador tentou fazer o resgate e entrou no córrego para ajudar. O morador também precisou ser resgatado. Por causa do alto volume de água, a correnteza no córrego ficou muito forte. Os bombeiros usaram cordas para levar as 3 pessoas até a margem e fazer o resgate. As 3 pessoas foram resgatadas e levadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Lins. E um grande grupo de imigrantes violou uma cerca de arame farpado e invadiu os Estados Unidos. Dezenas de imigrantes entraram nos Estados Unidos, vindos do México, depois de romperem uma cerca de arame farpado. Os acontecimentos foram registrados na quinta-feira em uma barricada que a Guarda Nacional do Texas instalou entre o Rio Grande e o muro fronteiriço da cidade norte-americana de El Paso. Em um vídeo captado por uma fotojornalista do New York Post, é possível ver como um grupo de imigrantes se amontoou diante de alguns soldados que tentaram contê-los e que acabaram sendo deixados para trás. Depois de violar a primeira cerca, os migrantes correram até chegar ao muro com altas paredes metálicas, que permaneceu fechado. Conforme detalhado pela Polícia de Fronteiras, estes migrantes foram transportados para um centro de processamento, onde são enquadrados no Título 8, que permite que sejam acomodados no país enquanto são processados os pedidos de asilo ou deportação, caso não cumpram os requisitos. A violência das operações israelenses na Cisjordânia vem ofuscando o Ramadã, um mês sagrado de jejum para os muçulmanos. O ambiente habitualmente festivo nas noites do Ramadã foi ofuscado neste ano pela violência na Cisjordânia. As incursões israelenses e o luto pelos mortos marcam um mês sagrado de jejum para os muçulmanos. We are afraid to go at night to visit someone. Temos medo de ir à noite visitar alguém ou que alguém venha nos visitar porque não sabemos. A qualquer momento, as forças militares entram em Jenin e fazem incursões de uma forma perigosa. Também nossas crianças, quando vão para a escola, tememos porque às vezes há uma invasão. We feel fear of them because we didn't sometimes when they are go to the school there is a raid.
O aumento da violência assusta a população desta cidade do norte da Cisjordânia, cujo campo de refugiados, um dos mais pobres e populosos dos territórios palestinos, é um reduto de grupos armados. Em pleno Ramadã, um mês normalmente marcado por grandes festas quando a noite cai e o jejum termina, as ruas estão mais calmas que o habitual e as celebrações são mais discretas. Moradores dizem que a atmosfera sombria não acontece apenas depois das operações israelenses, e sim o tempo todo. A situação é muito diferente este ano. Durante o Ramadã, as pessoas vão para as ruas, mas não há ninguém nas ruas este ano. As pessoas ficam em casa porque não têm dinheiro para gastar. Desde o início da guerra em Gaza, mais de 440 palestinos morreram por tiros de soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967. Está em cartaz no Museu da Imagem e do Som de São Paulo a exposição A Tragédia do Holocausto, a vida de Júlio Gartner, baseada na história real de um sobrevivente. Flávia Varão, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV, foi até lá conferir. A exposição proporciona uma profunda reflexão sobre um dos capítulos mais sombrios da história alemã. Uma homenagem aos anjos do Holocausto, cidadãos comuns que se dedicaram a ajudar judeus perseguidos e presos. A mostra reproduz, por meio de vídeos, fotos, sons e efeitos locais, marcantes na história do Holocausto, como câmara de gás, vagão de trem e crematório. Seu Gabriel, 85 anos, nasceu na Hungria, é judeu e vive no Brasil. É um sobrevivente do Holocausto e falou sobre a perda de sua família. Eu me lembro muito da fome, do frio, da sede que sentíamos. E depois as bombas, quando começou a Batalha de Budapeste. Então era a presença constante e contínua da morte, né? Eu perdi toda a minha família do lado do meu pai, toda a família, sem exceção. E também perdi muitos da lado da minha mãe. O que vemos aqui retrata a brutalidade da época e deixa um recado importante: ver o passado e reconstruir um futuro melhor. A história que me motivou a fazer essa exposição, a história desse homem inglês, rico, que foi para Praga e salvou 669 crianças e ainda arranjou famílias para cuidar delas e nunca contou para ninguém. Isso é o bem, né? No primeiro andar, a tragédia do Holocausto é apresentada pela história real de Júlio Gartner, polonês sobrevivente das atrocidades nazistas. Em cada sala, uma cena de terror. O cenário da exposição reproduz exatamente como era o ambiente de torturas. Por que nós sobrevivemos? Até hoje estou tentando descobrir isso. Dizem, como disse o André Sturm, que não existe acaso na religião judaica. Tudo tem um motivo. Eu estou tentando descobrir até hoje o motivo por que eu sobrevivi. Depois do intervalo, os últimos preparativos da Seleção Brasileira de Futebol para a estreia de Dorival Júnior em amistoso contra a Inglaterra. A programação especial da Semana Santa na Rede Brasil de televisão com o padre Alessandro Campos. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Fique com a gente.